Jesus, em primeiro lugar eu quero dar uma voz aqui e dizer que o Senhor tem liberdade nesse lugar. Dizer, Jesus, que todo espírito altivo caia por terra agora, que todo espírito de distração caia por terra agora, que todo espírito de sono, cansaço caia por terra agora, que todas as setas inflamadas de Satanás não tenham o poder, ó Pai, de tocar mentes e corações aqui. Jesus, que aquilo que o Senhor ministrou, Pai, no meu coração, Pai, possa trazer aqui de uma maneira fluida, que os corações entendam e aceitem, ó Pai. Jesus, que a Tua palavra, a Tua paternidade, a Sua identidade, ó Pai, possam tocar no nosso coração e que hoje nós não venhamos sair da mesma maneira que entramos, ó Pai, mas possamos sair revestidos, Jesus, com armaduras espirituais, entendendo o reino espiritual e pronto, Jesus, para sermos filhos amados do Pai lá fora. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou contextualizar para vocês, deixa eu ver se está funcionando isso aqui, tem que brilhar aqui, cadê meu ponto? Faz a tua mágica aí. Foi? Então beleza, vamos lá. Quem foi Atalia? E por que o livro O Espírito de Atalia? Primeiro eu vou contextualizar para vocês entenderem quem foi Atalia e a gente entra no assunto. Atalia, ela era filha de Jezabel. Ser filha de Jezabel já não é uma boa coisa, né? Quem veio quarta-feira aí já deve saber que já começa errado, né? Ter uma mãe assim não é bênção não, né? Não significa que ela não poderia ser bênção, e você vai entender aqui hoje. Mas, infelizmente, ela era filha de Jezabel e Acabe, toda a casa de Acabe fez o que era mal aos olhos de Deus, e ela também. Ela era esposa de Jeorão. Jeorão era filho de Jeosafá, rei de Judá. Por que isso é importante para vocês saberem? O povo de Israel, Deus, Ele é um Deus geracional, então Ele colocou pessoas ali para governar. Ele colocou Davi, primeiro colocou Esaú, daí colocou Davi, colocou Salomão e foi colocando pessoas. Algumas seguiram os princípios de Deus, outras não. Mas é importante você entender isso, que existe um princípio bíblico geracional que é quebrado aqui. É a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Quando a gente vai ler Levíticos, vai ler Números, Êxodo, a gente vê ali várias passagens de fulano era filho de ciclano, e às vezes a gente não entende por quê, mas é porque Deus é um Deus geracional. Então entender isso faz com que a gente entenda o coração dessa mulher. E ela tem um filho que se chama Acasias, e esse filho, ele não segue os princípios de Deus, e segue a casa de Acabe, que fazia coisas que Deus não gostava. Então começa a geração ali em Jeorão, e Jeorão fez o que era mal aos olhos de Deus. Deus matou ele com uma doença, 2 anos depois. Assume Acasias. Acasias é assassinado, e nesse momento, que é o momento que Atalia entra em cena, ela usurpa, dá para ver aqui no finalzinho? Ela usurpa o trono, e além de usurpar, o que ela faz? Ela pega e mata todos os possíveis descendentes do trono, da linhagem real. Então no momento ela usurpa. Se você pegar e digitar no Google lá, reis de Israel, vocês vão ver o reis de Israel, reis de Judá, toda a linhagem se seguindo ali, e no momento vai ter uma mulher, que toma a cena. Essa é a mulher. E nesse momento ela usurpa, mata todos os filhos, só que acontece uma bênção. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas vocês precisam saber. Um dos filhos, Joás, a esposa do sacerdote pega e esconde ele. Já era um plano de Deus. Deus não iria ficar vulnerável. Repita comigo: Deus não está vulnerável à minha história. Deus não ia ficar vulnerável à história que estava acontecendo aqui. Deus não vai ficar vulnerável à nossa história. Deus precisava agir. Se Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele falou: essa mulherzinha aí está usurpando a minha história, eu que criei o mundo, eu que quero dar o bom para os meus filhos, isso não vai acontecer. A esposa do sacerdote vai lá, pega e esconde Joás, com 1 ano. E Joás fica sob o sacerdócio por 7 anos, sendo treinado para assumir o reinado. E o sacerdote
pega e com 7 anos arquiteta um plano ali para que esse rei Joás seja aclamado. E ele é aclamado, Atalia começa a gritar, ouve a gritaria, vai ver o que acontece e começa a gritar: traição, traição, estão me traindo. E o sacerdote manda pegar essa mulher, levar ela para fora do trono e matar ela, porque não era para eles matar ali no lugar do sacerdote ali. E ela vai para fora e morre. Eles matam. Essa é a história dessa mulher que vai trazer um ensinamento para nós, mas muito infeliz. E o que ela nos ensina? Em primeiro lugar, e a gente vai falar sobre paternidade, eu quero que vocês entendam. O espírito de Atalia, e eu não vou entrar tanto no espírito de Atalia para não ficar tão gospel aqui, mas que vocês entendam que existem guerras espirituais, não propriamente com esse nome, mas com outros nomes, agindo na nossa juventude. E gente, por incrível que pareça, ficou palpável ao ler esse livro que realmente isso acontece. E eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo ministrou a vida do Tiago para nós trazermos esse tema aqui. Em primeiro lugar, Atalia leva as pessoas a se julgarem reis quando não são. Esse livro traz no âmbito familiar, mas também traz no âmbito ministerial, traz no âmbito pastoral. Pessoas que se julgam reis quando não são. Atalia se julgava rei, quando ela não era. Ela era uma auxiliar do rei, o rei deveria andar sob a supervisão de Deus, mas isso não aconteceu. Ela uma conselheira errada do filho. Tinha os péssimos conselhos para dar para o filho, porque o filho se torna omisso. Ele não governa, quem governa é a mãe. Atalia toma a governança daquele tempo na vida de Acasias e ela começa a instruir ele de maneira errada. Mas ela não se contenta com isso. Ele morre e ela vê uma oportunidade de governar ali naquele lugar. Isso leva os nossos corações a pensar em quantas vezes nós olhamos para os nossos pais, quantas vezes nós olhamos para a nossa liderança ministerial e pastoral e a gente se acha melhor que eles. Por incrível que pareça, gente, eu me peguei muitas vezes da minha jornada cristã, lendo esse livro, percebendo que eu tinha uma mentalidade assim. Eu, gente, sou uma pessoa transformada por Deus. Quem me conhece sabe que existe uma versão antes de casar com a minha esposa e uma versão depois. Isso é bênção. Mas antes eu era extremamente rebelde e aceitar uma liderança, um governo de uma pessoa que eu não julgava se equiparado a mim, era muito difícil. E eu era aquela pessoa meticulosa que, se eu percebia que a outra pessoa tinha uma falha, eu ficava bom na falha do cara. E eu achava que eu estava arrasando. Muitas vezes nós nos comportamos assim na nossa igreja. Muitas vezes as pessoas vão falar: lê esse livro. Mas eu não quero ler. A nossa liderança, os nossos pais veem coisas que nós não vemos. É muito nítido para nós que somos pais, a gente vê o filho, a gente sabe que ele vai errar. Não é nem uma visão, a gente sabe que vai dar errado. E ele fala: não, pai, confia, vai dar certo. E dá errado. E muitas vezes o nosso coração rebelde pensa assim: não, se eu estivesse no lugar dele eu teria feito diferente. Esse espírito cria contenda, não soma no reino. É carregado por conselhos contaminosos. Eu não sei se você já teve a infelicidade de conversar com uma pessoa onde você está 2% mal. E aquela pessoa te dá conselhos ruins e você consegue ficar 98% mal. Aí você está 100% mal. Não existe isso aqui na nossa igreja, graças a Deus, mas durante a vida a gente vai conhecer pessoas assim. E se o nosso coração estiver inflamado para a maldade, infelizmente, a gente vai começar a cair nesse primeiro erro. O segundo ela quer ter poder mesmo quebrando princípios. O pastor Felipe sempre fala isso, né? Quem quebra princípios, o princípio quebra você. Existia um princípio de sucessão, e a sucessão era Joás, um homem escolhido por Deus, que ainda pequeno começou a governar, junto com a ajuda do sacerdote, para livrar uma nação. Gente, vocês conseguem imaginar como o cenário estava ruim?
para a gente olhar para um rei de 7 anos e falar, nele está a salvação. Quantos anos tem o 9? Imagine a gente olhar, Dudu, eu ia falar Dudu, já achei que ia errar. A gente olhar para o Dudu e falar, cara, eis a salvação. O que a gente espera de uma criança de 9 anos? Mesmo que seja instruído por uma pessoa que a gente admira. Mas existiu o favor de Deus ali. E no favor de Deus muda tudo. Nós precisamos entender que quando você pensa em quebrar princípio, você deve ligar uma luz de alerta no seu coração. Ei, isso não está certo. Se nós temos uma dificuldade enorme em obedecer à voz do Espírito Santo, nós temos que ter uma dificuldade enorme em obedecer à voz de Satanás. Mas parece que é mais fácil a gente obedecer à voz de Satanás do que muitas vezes obedecer à voz de Deus. Em primeiro lugar, quebrou o princípio, não é bênção, e não vai ser. Princípio é algo que serve da base da estrutura bíblica que a gente vive. Você já pensou se tiverem que reformar a Bíblia à luz desse século? Nos dias a gente vai fazer um culto para todas as pessoas. É difícil, gente, é difícil. A gente precisa entender que quebrar princípio é algo que não dá certo. Pessoas que têm esse espírito são insubmissas, são rebeldes, oprimem o sacerdócio das outras pessoas. A Thalia, ela era tão rebelde que ela tira a voz do esposo, não contente, tira a voz do filho. Ela oprime. E vocês acham que uma pessoa que oprime às vezes com elogio? Às vezes vai ser a pessoa que vai falar, cara, você é muito ruim no que você faz, cara. Sai desse ministério. Não faz isso, desiste. Ou aquela pessoa julgadora, não, eu tenho algo construtivo para falar. Mas o construtivo geralmente vem junto com, se você não conseguir sozinho, eu vou com você. Porque se eu entendo que existe uma salvação para aquela situação e a pessoa pode vir a cair no erro, eu me comprometo aí com ela a andar mais uma milha. Agora, quando a pessoa fala para você assim, é um conselho construtivo, mas vai e se vire sozinha. Acredite, não é bênção. Então, esse espírito de Atalia, esse comportamento de Atalia, revela o nosso coração. Atalia destrói a nossa herança e não deixa legado. Se vocês começam a construir algo para o ministério mesmo de vocês e não geram frutos ali, existe algo errado. Eu estou no ministério de intercessão e eu já começo a orar por líderes ali. Pessoas que entendam o meu coração, entendam o coração de Deus e estejam dispostas a servir. Se me perguntassem, gente, o que eu fiz, tirando ano passado, nos últimos 7, 8 anos, num sábado à noite, a minha resposta ia ser sempre a mesma, estava na igreja. Porque quando eu entrei na igreja, eu já falei, quero servir, comecei a servir e não parei mais. Mas durante a maioria dos anos, graças a Deus eu tive um líder que me instruiu, eu só fiz cagada. Eu quebrava muito a cabeça. Graças a Deus eu casei com uma pessoa que me ajudou em amor, porque qualquer outro líder não teria me instruído tão bem quanto o casamento faz com a gente. Quem quer casar aqui? Ixi, foi meio fraco aí. Quem quer casar aqui? Glória a Deus. A gente precisa entender que a gente precisa ter um coração suscetível de sucessão. Enfim, procura lá depois, para você dar seguimento àquilo que Deus colocou no seu coração. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou falar isso. Esteve com meu pai, está comigo e estará com meu filho. A gente precisa plantar para a próxima geração. A única vez que eu ouvi que filhos eram como flechas ministeriais foi nessa igreja. Gente, é impossível a gente caminhar contra a mão da vida se toda a liderança, se toda a voz profética dessa igreja caminha para que nós possamos ser líderes que geram líderes, pais que geram filho. Por que que você ainda não gerou um filho espiritual? Cara, por quê?
Você devia ficar com seu coração angustiado. Por que eu não gerei um filho espiritual ainda? A gente fala sobre conversão, converteu. Ah, mas quando que eu sei que a pessoa se converteu mesmo? Quando ela começa a dar fruto. Mas passa a vida inteira e você não vê um fruto nenhum na vida da pessoa. Cara, tem alguma coisa errada. E às vezes não é porque você não consegue dar fruto, é porque muitas vezes a motivação estava errada. Todas as vezes que no ministério eu queria ser melhor do que os meus líderes, é porque eu tinha potencial, mas a motivação estava errada, e Deus não abençoa em cima de princípio errado. Deus não vai colocar a mão dele e o favor dele em cima de princípio errado. Resultado, isso é triste, gente. Homens omissos, sem voz de destino, sem voz de governo, vulgo, quem está escrito aqui? Vulgo banana. Gente, se você muitas vezes foi criado por um pai assim, a tua referência de homem fica difícil. Eu descobri que eu tinha que ser um homem de verdade no meu primeiro ano de casamento, que queimou o chuveiro lá de casa e eu não pude chamar meu pai. Até hoje eu lembro que deu uma treta no nosso relacionamento naquele dia. Eu tive que trocar e era 7 horas da noite, gente. Eu falei, droga, não tem mais meu pai. Nesse momento eu penso, meu pai criou um banana ou criou um homem? Aí você pensa assim, William, mas trocar um chuveiro é a coisa mais fácil, isso não me faz um homem. Mas esse pensamento te faz, porque hoje é um chuveiro, amanhã é a educação do teu filho. Só que se você falha no chuveiro, como é que você vai educar teu filho? Como é que você vai governar a tua casa? Como é que você vai governar teu ministério se por uma voz de comando tão simples a carne ainda é maior que você? Se para abandonar pecados a voz da carne é maior que você, como que você quer governar? Como que Deus quer colocar governos de pessoas na igreja se no simples a gente já peca? Vocês entendem que não é tão simples assim? Não é tão simples esse entendimento, requer um posicionamento. Só que muitas vezes você também pode ter uma mãe que ela era manipuladora, controladora, era rixosa, qualquer coisa ela já queria brigar, era insubmissa. Aí você pensa assim, a minha referência era minha mãe. Talvez você pense assim, a minha referência por muitos anos foi a minha mãe, porque meu pai viajou durante muitos anos, então tinha dias que meu pai ia viajar, tinha uma parede em casa, ele voltava, a parede não estava mais, porque minha mãe tinha quebrado a parede, tinha colocado uma janela, uma porta, minha mãe era dessas. Só que isso para o casamento começa a ser ruim, porque começa a dar umas treta, começa a dar problema com o filho e o pai que tem que resolver, fala com a tua mãe, ela é melhor que eu nisso. Mas a voz de destino e de governo vem de quem? Vem do pai. E a gente precisa entender que esses resultados, eles afetam a nossa identidade, com certeza afetarão a nossa paternidade, mas principalmente afetarão a nossa compaixão. Porque se eu não sou amado, eu tenho dificuldade de amar. Se eu não sou uma pessoa que tem um entendimento geracional, gerar pessoas é um ato de amor. Gerenciar pessoas é um ato de amor. Morre ministérios, morrem chamados, morrem famílias, morrem casamentos. Quando eu usurpo a herança, que foi o que a Thalia fez, eu me torno um filho ilegítimo. Eu quero governar como filho, mas eu não sou um filho legítimo. Tudo que vem depois disso, gente, tudo que vem depois disso não é bênção. Quantas vezes nos meus ministérios, gente, parecia que eu tentava fazer e não dava certo, mas porque eu usurpei o lugar de alguém. Todo líder tem uma facilidade com aquelas pessoas que já estão em chamas. Quer servir a pessoa primeira que oferece a mão, ele nem consulta 2 vezes. Só que às vezes para aquele lugar era melhor o quietinho ali. Só que o quietinho tem uma resistência maior. Vocês entendem que tudo está ligado? A gente precisa começar a pensar nisso, e daí a gente escolhe uma pessoa, a pessoa não é bênção, tudo aquilo depois daquela decisão começa a não ser bênção. Aí a gente tem que ter a sensibilidade espiritual para falar bem assim, coloquei a pessoa no lugar errado, preciso mudar. Só que ele tem um problema, gente. Casa com a pessoa errada e faz o quê?
Um dia eu olhei para minha esposa e falei, fala separação. Ela falou, separação. Eu falei, é a última vez que nós vamos falar disso na vida. Porque a gente tem que ter a nítida responsabilidade na nossa vida, que se Deus deu capacidade para nós, na bênção, vai nos ajudar no erro, na remissão, na reconciliação. Só existe um jeito de consertarmos tudo isso, que é um comportamento, um espírito de Atalia, através da reconciliação e da restituição. Eu não vou ler com vocês porque nós vamos correr no tempo, mas Jacó, quando encontra Esaú, ele vai se ajoelhando até a chegada de Esaú, e Esaú pergunta, meu irmão, por que tudo isso? E ele olha para Esaú e fala bem assim, é para que eu possa conseguir um favor sobre os seus olhos. E o que são todos aqueles presentes que antecederam a sua vinda? Ele falou, é para achar mercê aos seus olhos. O que Jacó estava fazendo? Jacó usurpou uma promessa para o primeiro filho, ele usurpou isso. Ele entende na jornada o que ele precisa fazer, então ele começa um processo de reconciliação e restituição. E fala, irmão, tudo aquilo que eu poderia ter roubado, eu vou reconstituir. E a minha vida está para você como reconciliação. Jacó sabia que ele poderia morrer naquele momento, porque na cabeça dele o irmão estava virado com ele, e ele falou, não importa o preço que eu tenho que pagar para reconstituir isso, mas a partir da minha geração esse erro não vai continuar. Ele está disposto com a vida dele, ele faz tudo isso para achar mercê ao irmão dele, viu, me perdoe, mas não me mate, e Deus faz algo incrível. Então não existe uma forma de a gente conseguir isso através de outra maneira que não seja a graça e a reconciliação. Esse eu vou ler. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios, deixa eu anotar aqui. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. O que ele nos deu? O ministério de reconciliação, a saber que Deus estava com Cristo nos reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, confiou a nós a palavra da reconciliação. Isso eu acho mais incrível, a Bíblia ela é tão conexional, porque a palavra diz que quando você bebe a água, você se torna uma fonte. Quando você aceita um espírito de reconciliação, você tem o poder de reconciliar pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. É isso que nós estamos fazendo e é isso que vocês vão fazer depois. Quando você aceita esse espírito de reconciliação que já é dado por Jesus, você se conecta com aquilo que Deus prometeu. Então, se até agora você fez aquilo que era errado aos olhos de Deus, se até agora muitas vezes você olhou para o ministério e falou bem assim, eu poderia estar nesse lugar, no lugar desse cara, no lugar dessa mulher. Se até agora tudo que os outros fazem, você tem um dedo de crítica, mas e hoje você entende que não pode viver assim, só existe um jeito: aceitar a reconciliação que Jesus fez na cruz do Calvário. Gente, vocês têm noção que existia um plano que Jesus desenha antes da existência do mundo? Ele desenha aquele plano para nós. O plano acontece uma leve alteração e volta. A palavra diz que o cordeiro foi morto mesmo antes da fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo de Adão e Eva pecar, Deus já traça um plano para que aquilo que Deus sonhou para nós acontecesse. Isso que a gente está lendo é o que está acontecendo na nossa vida, e toda vez que você se reconcilia com seu pai, toda vez que você reconcilia com a sua mãe, toda vez que você se reconcilia com o seu pastor, com o seu líder, você está entrando novamente no plano de Deus para a sua vida. Tem alguém aqui que quer andar fora do plano de Deus? Tem alguém aqui que quer acordar amanhã fora do plano de Deus? Eu acho que não. Mas para isso acontecer, a gente precisa aceitar isso. Como destruir a Atalia? Eu quero que vocês digam isso: eu não sou o que a vida fez comigo. Eu acho que pode ser melhor. Imagina a situação de alguém acusando vocês agora.
colocando o dedo na cara de vocês. Eu quero que vocês olhem para essa pessoa e falem isso. Falem, gente. Eu não sou o que a vida fez comigo. Muitas vezes, gente, vocês são novos. Mas muitas vezes vocês, e eu torço que isso não aconteça com vocês, mas existem pessoas que estão com 40 anos, sofrendo de problemas que não souberam resolver na idade de vocês. Por quê? Porque eu sou o que a vida fez comigo. Meu pai não era bom, meu pai era omisso. A minha mãe era muito rebelde. Eu não nasci com dinheiro, eu não nasci no berço que eu queria. E tudo que a vida fez com você, você aceita. Mas você tem que chegar para você mesmo, de frente a frente, e falar bem assim: eu não sou o que a vida fez comigo. Eu costumo falar isso, gente, toda vez que eu sinto que eu tenho medo no meu coração. Toda vez que eu sinto que existe um espírito de medo me afrontando, me lembrando de coisas que eu fiz do passado, eu sempre falo: eu não sou. A Bíblia diz que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. A gente ensinou isso para os nossos filhos desde pequeno, para que eles entendam isso. Eu não sou o que a vida fez comigo. Recebendo a paternidade. Em Romanos 8, eu vou ler isso aqui também. Eu sei que tem uns bereanos aí que gostam de Bíblia, né? Para eu não entrar no Instagram e falar: ó, o pastor, ó, o irmão que não prega com Bíblia. Romanos 8. Porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo que clamamos Abba Pai. Um espírito de adoção. Esse espírito de adoção nos faz herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Se você tem dificuldade de aceitar a paternidade, não vai ser uma ministração que vai fazer você aceitar a paternidade. Aceitar a paternidade e aceitar a promessa de Deus é igual a perdoar uma pessoa. Se alguém te fez mal, você fala assim: eu perdoo você. Aquele sentimento não vai sair de uma hora para outra. Toda vez que você lembrar, você tem que perdoar. Assim é a paternidade. Toda vez que você se sente que não é amado por Deus, você tem que falar: Deus, eu aceito a tua paternidade e eu sou co-herdeiro com Cristo. Se eu sou herdeiro, se eu sou filho de Deus, e se Deus não poupou o próprio Filho, Ele nos dará todas as coisas. Nós estamos em casa, nós podemos andar de Havaiana tranquilo. Falar: você está aí andando de Havaiana? Mas cara, estou na casa do Pai. É assim que a gente tem que se sentir com relação a Cristo. Vou dar uma corridinha aqui. Deus é um Deus de gerações. Eu já falei sobre isso. É um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esteve com meu pai, está comigo e estará com o meu filho. Existe um propósito de Deus de gerar frutos, filhos carnais e filhos espirituais. Eu e a minha esposa, a gente tentou ter filho durante alguns anos e não dava certo. E eu estava em casa um dia, num domingo, e o Espírito Santo falou para mim bem assim: visite o teu avô, tira um tempo com o teu avô e com o teu pai, que eu vou destravar algo na sua vida. E é muito engraçado, quem já visitou meu Instagram pode ir num destaque que nesse dia eu gravei um stories. Eu falei: cara, estou indo para a casa do meu avô, Deus falou isso e aquilo outro, eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Para resumir a história, essa frase aqui, ó, Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esteve com meu pai, está comigo, estará com meu filho, é uma frase que eu guardo no meu coração há anos. E eu falei: o dia que eu descobrir que eu for pai, eu vou postar essa frase. Ela estava guardada no meu coração há mais de 6 anos. E naquele dia eu tirei uma foto com o meu avô, e eu me lembro que foi um tempo maravilhoso. Meu avô, ele já faleceu, mas eu lembro da risada dele nitidamente naquele dia. E eu postei essa frase. E eu me esqueci, gente, dessa frase. Eu me esqueci o significado que ela tinha para mim. E depois que eu cheguei em casa, eu falei: Deus, mas você sabe o significado que essa frase tem? Porque eu lembrei, por que você deixou eu postar? Algum tempo depois, a minha esposa descobre que está grávida. Eu volto o tempo que ela está grávida, naquela semana ela tinha engravidado. E eu gosto muito de falar sobre paternidade, porque Deus é um Deus de geração. Mas tem coisas na nossa vida que estão bloqueados, fechados, porque muitas vezes nós não reconhecemos a paternidade do nosso pai. Isso reflete na de Deus. Como que eu vou gerar um filho se muitas vezes eu não me sinto pai ou não me sinto filho? Deus é um Deus de geração. Ele quer que através de você outras gerações alcancem. Cascavel,
o Brasil, o mundo. No final desse livro ele fala sobre filhos para as nações. Você tem que entender que a decisão hoje, muitas vezes, de ser governado por medo, por orfandade, por rebeldia, vai determinar os próximos anos da sua vida. Eu gostaria de ter casado com 20, casei com 25. Graças a Deus, né? Senão eu não teria casado com a minha esposa. Deus sabe de todas as coisas. Mas muitos de vocês vão atrasar o que Deus quer fazer na vida de vocês, e a culpa é só de vocês. Pô, fui pro culto pro cara dizer que a culpa era minha. Mas essa é verdade. Às vezes a gente está mais preocupado com coisas que não é para a gente se preocupar, com coisas que a gente devia consertar. Eu peço perdão para o meu pai e eu mando áudio. Meu pai sempre diz que eu sou um meloso. Toda vez que eu sinto na minha trajetória que eu não fui um bom filho, eu peço perdão para o meu pai e para minha mãe. Toda vez que muitas vezes eu coloquei o dedo na cara deles, falei assim: esse ministério que o senhor faz não é de Deus, isso que o senhor faz não é de Deus, ou isso que a senhora faz. Todas as vezes que eu fiz, todas as vezes eu tive que desfazer. Eu poderia estar certo em algumas, mas eu quebrei um princípio. Ele está acima de mim e não eu acima dele. Eu devo orar e o Espírito Santo é quem nos convence. O mesmo Espírito de adoção nos ajudará a adotar filhos espirituais. E como eu resgato a identidade, esse versículo, acho que é o último que eu vou ler para vocês. Eu estou encerrando já, gente. Esse versículo é incrível. Deixa eu ver aqui que eu não enxergo lá. João 17. João 17, 4 e 5. Eu vou ler para vocês. Eu glorifiquei-te na terra e completei a obra que me deste. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Vou contar para vocês um segredo. Esse versículo, ele é uma verdade que muitas vezes a gente não entende. Ele fala: Jesus, agora glorifica em mim com a mesma glória que eu tinha com a fundação do mundo. Jesus está prestes a viver algo difícil na vida dele. Nós muitas vezes estamos prestes a viver coisas difíceis, onde as pessoas vão apontar para nós e falar assim: você é isso, você é aquilo. Vão lembrar a gente do nosso passado, e se a gente não entender a nossa identidade, a gente vai ceder. Só que se a gente entende, a gente liga quem nós somos com a nossa identidade original. Jesus estava fazendo isso agora. E como que eu e você nos ligamos com a nossa identidade original? Quando a gente entende Gênesis. Quando a gente entende que ele fala bem assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo que você vai viver do primeiro dia da sua vida até o último dia da sua vida, Deus já depositou dentro de você. Porque ele tem um compromisso com a palavra dele. Tudo, absolutamente tudo. Quando falarem para você que você é isso, você tem que olhar para dentro da sua identidade. Imagine que a minha identidade está aqui. Não tem isso, então eu não sou. Você é feio, você olha para a sua identidade. Não, eu não me vejo assim. Você não é amado. Não, na minha identidade tem amor, porque o próprio amor me fez. Não, você é órfão. Não, a minha identidade diz que ele me fez filho, então isso eu não aceito. O Ian, quando era pequeno, você falava para ele: você é o Batman? E ele falava: não, eu sou o Ian. O Theo, que é pequenininho, às vezes você fala bem assim: ah, Theo, você é tão fofinho. Ele fala: não, eu sou o Theo. Eu fico muito feliz quando isso acontece. O Ian agora ele já está mais marvelenizado. Existem outras vozes querendo roubar o meu filho. Eu preciso implantar a identidade nele. Mas quantas vozes estão tentando roubar vocês? E vocês precisam fazer como Jesus. Fala: Jesus, abre os meus olhos para que eu possa ver a identidade de Gênesis. A identidade genuína que o Senhor depositou comigo. Porque o mundo lá está dizendo que eu não vou ter emprego. O mundo está dizendo que a minha profissão se formou muita gente e eu não vou ser bem sucedido. O mundo está dizendo que eu não vou conseguir gerar. O mundo está dizendo que eu não vou ser amada. Mas quando eu olho para a tua identidade, eu vejo amor, eu vejo paternidade, eu vejo geração.
o mundo diz que eu só posso ser crente dentro da igreja. O dia que eu entendi isso, gente, destravou a minha vida. Eu estava em Joinville, dando um curso. A primeira pessoa que estava na minha frente, eu tive uma impressão no meu coração que aquela pessoa tinha problema com paternidade. E eu guardei aquilo no meu coração. E quando a gente tem uma impressão do Espírito, a gente tem que depois tirar a prova real para ver se é verdade. Eu comecei a falar algumas coisas, mas na primeira deixa que eu dei, o cara já veio em cima, falando que ele tinha problema com o pai, estava há 7 anos que não falava com o pai. E ele falou, só que o meu problema principal é que eu estou prestes a casar com uma pessoa incrível. Só que ela quer ter uma casa cheia de filho. Como é que eu vou amar meus filhos se eu não fui amado pelo meu pai? E naquele momento, gente, não tinha templo, não tinha igreja, não tinha câmera, não tinha YouTube, não tinha selfie, não tinha nada. Eu só tinha uma impressão no meu coração, ele tem problema com paternidade. Se eu tenho uma impressão no meu coração é porque Jesus já começou a fazer algo e a partir daquele momento ele não ia ser mais a mesma pessoa. Eu só tomei posse da minha identidade e eu falei, em nome de Jesus, cara, você quer perdoar o teu pai hoje? Ele falou, quero perdoar. Eu falei, então perdoa teu pai, fale o que você quiser. Ele fez uma oração ali naquele momento. E ele falou, meu pai mora a 170 quilômetros, eu vou voltar para minha casa e vou pedir perdão para o meu pai. E semana passada ele me mandou uma mensagem, eu respondi um stories dele. E ele vai casar e ele falou, cara, eu quero que você se esqueça. Não se esqueça que você tem parte disso. Agora o cara quer casar, o cara quer ter filhos, mas porque ele resolveu algo. A gente precisa entender a nossa identidade, porque nós estamos vivendo um tempo que não dá mais tempo, e nós não temos estrutura para que o mundo lá fora ouça a mim e ouça você. Nós não temos mais tempo nem estrutura para isso. E olha que incrível, Abraão, quando ele tem acesso à identidade dele, Deus estabelece o seu destino. Quando Davi tem acesso à identidade dele, Deus estabelece o seu destino. Quando José tem acesso à identidade dele, Deus estabelece o seu destino. Quando você tem acesso à sua identidade, Deus estabelece o seu destino. Se você for ousado e se você entendeu a palavra, eu quero que você diga o seu nome agora. Pode dizer o seu nome. Quando vocês têm acesso aos seus destinos, à sua identidade, Deus estabelece os destinos de vocês. Gente, isso é muito forte, isso é muito forte. A gente fica rodando, sabe, em círculos, pedindo, Deus, com quem eu caso, com que faculdade eu faço, que filho que eu dou, que nome que eu dou para o meu filho, quantos filhos eu tenho. Quando Deus olha e fala para você, bem assim, cara, você não sabe nem quem você é, e você quer que eu te dê coisas que você nem sabe se você quer. As mulheres, pelo menos daqui, vão ser bem instruídas, porque se tem alguém que eu oro é pelos homens. Falo, Deus, eu não aceito homem banana, eu não aceito homem omisso, eu não aceito homem que não aceita se submeter sobre uma liderança. Em breve esse homem vai ter que devolver a família dele para Deus lá no céu. Como que eu vou ser capaz, como que o Vitor vai ser capaz de entregar a mão da Ana? É Ana, acertei? Para um jovem que é insubmisso, que não entende paternidade. Eu não aceito isso. Lá fora falta voz masculina, porque muitas vezes nós estamos omissos. E a gente quer delegar. Ah, o prefeito troca o chuveiro lá de casa. Ah não, o pastor troca o chuveiro lá de casa. Não, o Tiago troca o chuveiro lá de casa. A gente precisa tomar posse da nossa identidade. E esse para mim, finalizando, estou finalizando, né? Tô. Quem vê o filho vê o pai. Para mim essa é a mensagem da minha vida. Quem vê o filho vê o pai. E por que de tudo isso, William? Por que nós falamos de espírito de Atalia? Por que a gente falou sobre paternidade? Por que a gente falou sobre identidade? Porque lá fora o mundo precisa ver alguém. Precisa ver eu,
precisa ver você. Só que o mundo, quando vê você, ele não pode só ver você. Porque de nós não temos nada de bom para oferecer. As pessoas precisam ver você e eles precisam ver Jesus. Quando Davi derrota Golias, que ele sobe, o rei olha para ele, olha para as pessoas que estão do lado e fala bem assim: de quem esse menino é filho? Ele não pergunta quem é ele. Ele pergunta de quem esse menino é filho. Quando Jesus colocar você de frente para o gigante e você matar o gigante, você acha que eles vão perguntar quem é ele? Eles vão falar: de quem esse cara é filho? De quem você é filho? E é nesse momento que a porta do evangelho é aberta e você fala bem assim: eu tenho um pai que não é daqui, que conhece seu coração, e você começa a pregar e o reino começa a expandir, e quem vê o filho vê o pai. Eu estive em São José dos Campos para ministrar um outro curso, e quando eu cheguei lá eu senti um ambiente fechado, sabe, fechado. Eu cheguei, a primeira pessoa que foi me buscar começou a contar os pecados dela. Eu falei: cara, olha que cara louco. E o cara falou: não, mas eu sou crente, eu sou crente. Daí eu liguei para minha esposa e falei: amor, ora por mim. E me deixaram num hotel péssimo, assim. Tipo o que você ficou lá. Péssimo. E nesse momento a gente se sente ruim, sabe? Como se tivesse sido esquecido por Deus. E naquele momento eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, eu quero que quando as pessoas me vejam, veja o Senhor. Só que eu fiz uma oração que me causou um problema, porque eu estava indo dar um curso. E pela primeira vez na vida eu vivi a coisa mais incrível. Eu acho que para superar isso vai ser difícil. Eu entro no lugar que eu vou dar o curso e as pessoas começaram a confessar pecado para mim. Elas começavam a chorar. Teve uma mulher que eu estava almoçando e ela falou bem assim: cara, eu não sei o que você tem, mas eu preciso te contar que eu vivo há 7 anos com uma mulher, minha mãe vive há 25 anos com uma mulher. E ela começou a contar o pecado dela, e ela falou: mas eu não quero, a partir de hoje eu não quero mais viver assim. O cara que me contratou tinha um trauma há 17 ou 7 anos com o irmão dele por causa de R$2. Ele não conseguia falar, gente, o trauma dele. Ele começava a falar, e nós no meio de um shopping em São Paulo, lotado. Ele chorando e eu rindo, falando: Deus, faz mesmo, ninguém me conhece aqui. E o cara ali começou a contar o problema dele de 7 anos. E eu falei: Deus, só não cai endemoniado, só não cai endemoniado. Não quero aparecer no YouTube de ninguém. Quando o mundo lá fora, esse versículo de quem vê o filho vê o pai, diz bem assim, que a ardente expectativa, a criação, é isso daí, né? A ardente expectativa anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Lá fora as pessoas estão ansiando pela manifestação de Deus na sua vida. Eu não sei você, mas esse tipo de problema que eu tive, eu quero ter até o último dia da minha vida. Eu quero que quando as pessoas me olhem, elas vejam Jesus. Porque às vezes a gente não tem tempo de pegar e extrapolar o tempo. Glória a Deus pela vida de vocês. Às vezes a gente só tem um abraço para dar. Às vezes é o último abraço da pessoa. Às vezes a gente só tem uma palavra para dar. Às vezes é a última palavra da pessoa. Às vezes a gente só tem um destino para destravar. Mas quem destrava destino precisa aceitar a paternidade. Eu quero que você se coloque em pé, vamos orar. Paternidade e identidade, gente, é muito sério. É muito sério. Eu vou fazer uma oração rápida, mas não é porque ela é rápida que ela não vai ser ungida. Mas não quero tomar o tempo de vocês. Se você sente, gente, que muitas vezes você não é submissa, que você é uma pessoa rixosa, que você não dá bons conselhos, ou que durante a sua vida você só ouviu pessoas rixosas que não dão bom conselho,
Se você é homem e não entende a sua identidade, não entende paternidade, não consegue trazer destino para a sua casa, porque não teve isso, quero que você saia do seu lugar e a gente vai orar por você. Eu quero que você entenda que sem aceitar a paternidade de Cristo, você não vai conseguir ouvir Ele. Então, enquanto eles estiverem cantando essa canção, eu quero que você venha e da maneira que você quiser orar, você ore aqui. E depois eu vou fazer uma oração para terminar esse momento. Amém?